em um Brasil em trevas, sejamos luz. Então o texto está lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 1 até o 9. Este é o texto que nós vamos usar para a nossa meditação aqui nesta manhã. Amém? Vamos ler. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Convido você para mais uma vez fechar os teus olhos e abaixar sua cabeça. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua santa palavra, esta palavra que é vida, e aqui pedimos que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, e venha trazer esperança, fé, e venha transformar a nossa vida mais um pouco, mais uma vez, nesta manhã. Muda, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso interior, trabalha na nossa mente, no nosso ego, e nos faz verdadeiros discípulos do Senhor, servos do Senhor, e também faz de nós luz, ou luzes, para esta nação, para este Brasil em trevas, como eu sempre digo, a começar na nossa casa, a começar na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso bairro e na nossa cidade. Ó Deus, usa-nos e nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados, então neste mês nós fomos desafiados a refletir sobre a nossa grande missão, que é ser luz em um Brasil em trevas. Esse é o tema deste mês. Então, por isso, esse texto que nós lemos mostra que para ser luz é preciso ter tido ou ter um encontro com Jesus, que é a luz do mundo. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo, não é isso? Jesus é a luz do mundo. Então nós só podemos ser luz a partir do nosso encontro com a luz, que é Cristo Jesus, a luz do mundo. Ok? Então nós vamos refletir nesse texto o encontro de Saulo, né? Até então era chamado Saulo, o encontro de Saulo com Jesus. Interessante que Saulo, olha lá, ele vai até o sumo sacerdote, lá no verso que nós vimos, ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para as sinagogas de Damasco. Que cartas eram essas? Essas cartas eram um respaldo das autoridades judaicas
um respaldo do sinédrio judaico para prender, para perseguir, prender e até matar os cristãos, porque eram considerados os inimigos do povo judeu, e até mesmo eles diziam que os cristãos tiravam a ordem, não é? Porque eles chegavam nas cidades e convertiam pessoas, convertiam até mesmo aquela mulher que dava lucro, aquela adivinha que dava lucro para os seus senhores. Então, a partir do momento que essas pessoas são libertas, são restauradas, são salvas, aqueles que têm interesse nos lucros e outros interesses acabam tendo dificuldades, e por isso perseguem o povo de Deus. E o povo de Deus aqui era chamado, os discípulos, os seguidores de Cristo, de os seguidores do caminho, não é? É muito interessante a ironia da história da vida de Paulo. Ele sai com uma carta autorizando a perseguição, mas ele volta transformado, e agora termina a sua vida enviando 13 cartas para a igreja de Jesus Cristo. Cartas que trazem fé, esperança, amor à igreja de Cristo. Sai com uma carta do sinédrio, autorizando a perseguição dos seguidores do caminho, dos seguidores de Cristo. Volta transformado, restaurado, liberto, mudado, e termina a sua vida tendo escrito 13 cartas à igreja, ou às igrejas de Cristo. Ou seja, meus irmãos, nós podemos ser luz a partir do nosso encontro com Jesus, que é a luz do mundo. Então, nós vamos dar uma olhada mais a fundo nesse texto que nós acabamos de ler. Eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte é a luz que revela quem realmente somos. Depois nós vamos ver a segunda parte, a luz que revela quem é Jesus, e a luz que gera transformação e nos dá propósito, nos dá uma missão. Então, primeira parte, a luz que revela quem realmente nós somos. Olha o texto de versículo 3 e 4. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Muito bem, o texto diz que a luz que brilhou ao redor de Saulo não era uma luz artificial, mas o texto faz questão de dizer que era uma luz que vinha do céu. Era uma luz que vinha do céu, não era uma luz produzida por nenhum homem, por nenhuma pessoa, mas era uma luz que vinha do céu. Então, quando nós tentamos ler as entrelinhas deste texto das Sagradas Escrituras, quando tentamos ler as entrelinhas deste texto da Palavra de Deus, nós podemos pensar que o que realmente ilumina o coração e a mente das pessoas não são artifícios humanos, não são técnicas de persuasão. Até mesmo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz que a sua pregação não consistia em palavras de persuasão e nem de sabedoria humana, mas do poder, demonstração do poder do Espírito Santo. Então não consiste em técnicas
de persuasão, a luz que ilumina a mente e o coração do ser humano. Não é uma descarga, como nós vemos por aí em diversos segmentos religiosos, até cristãos, evangélicos. Não é uma descarga de dopamina que dura aí, produzida ou provocada, que faz você ficar emocionado por algumas horas e depois volta tudo de novo no dia seguinte ou durante a semana. A luz artificial, meus irmãos, a luz que é produzida pelo ser humano, ela pode até fazer você pensar que é uma pessoa boa. Esta luz pode até fazer você pensar que é uma pessoa justa, que está fazendo a coisa certa, não é? Mas na verdade, muitas vezes, nós, sem a luz de Cristo, sem a luz do alto, sem a luz que vem do céu, pensando que estamos fazendo a coisa certa, muitas vezes estamos até mesmo prejudicando a obra de Deus, o reino de Deus, perseguindo os servos de Deus, de alguma maneira, não é? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não gosto de coisa errada, eu sou justo. Claro, até certo ponto, mas o grande problema é que isso carrega uma autojustiça, não é? Nós temos que tomar um certo cuidado com essa autojustiça, porque essa luz produzida por nós mesmos, ela é enganosa, não é? Ela é enganosa, ela não vem do céu, ela é artificial, é algo que nós mesmos produzimos, não é? E essa luz pode facilmente iludir o nosso coração. Saulo se achava justo, ele se achava um defensor da fé, um homem de autoridade. Mas diante da luz de Cristo, meus irmãos, diante da luz que vem do céu, nós temos que cair de joelhos no chão, cegos, ofuscados, humilhados diante do Senhor. É isso que a luz de Cristo faz no nosso coração, é isso que a luz de Cristo faz em nós. Ela expõe o nosso pecado, derruba o nosso orgulho, né? E essa luz mostra a nossa real condição. O evangelista João, no seu evangelho de João, ele diz que a luz veio. Sim, é verdade, a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz revela, a luz mostra a nossa real condição, a luz mostra as nossas obras más, é o que João está dizendo, não é? Queridos irmãos, nós vivemos num país que precisa de luz, a luz de Cristo. Esses recipientes da luz somos nós. Temos que ser nós, tem que ser nós, devemos ser nós. Esta luz, nosso país, nossa vizinhança, nossa cidade, nossos estados, nós precisam da luz de Cristo. Essa luz que desmonta as máscaras, essa luz que quebra a arrogância e mostra a verdade. Amém? Louvado seja Deus por isso, que sejamos luz, seja a luz de Cristo, mas antes a luz que revela quem realmente nós somos. Revela quem nós somos. Em segunda parte, ou segundo ponto que esse texto nos mostra, é que a luz revela também quem é Jesus. Primeiro ela revela quem realmente nós somos, mas esta luz também mostra e revela quem é Jesus. Veja aí o texto, no versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor?
E ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Tocou o dedo na ferida de Saulo. É quem você persegue. Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Eu creio que essa pergunta de Saulo já dá a entender, meus irmãos, que ele percebe que não está diante de qualquer pessoa. Ele percebe que não é qualquer um. Saulo chama ele de Senhor. Kyrios, a palavra grega aqui é designada para alguém com autoridade, um senhor de autoridade, alguém que é superior. Kyrios, Senhor. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Ele está diante, ele percebe que está diante de uma autoridade. Apesar de Saulo não estar com os olhos, ou melhor, apesar de Saulo estar com os olhos ofuscados, cegos, ele, diante da luz da glória de Cristo, ele quer conhecer quem é aquele que o confronta com tanto poder e autoridade. Apesar dele não estar enxergando nada, ele quer conhecer quem é este, ou quem é aquele que o confronta com tanto poder e autoridade. Quem és tu, Senhor? Isso é algo simplesmente maravilhoso que acontece em nós. Isso é algo simplesmente fantástico, né? Quanto mais a nossa vida é confrontada pela palavra de Deus, mais nós desejamos conhecer a esse que nos confronta. Quem é esse que confronta a minha vida? Quem é esse que fala que a minha vida, a minha maneira de viver tem que ser outra, tem que ser diferente? Quem é esse que está falando que o meu modo tem que ser diferente? Quem é esse? Quanto mais a minha vida é confrontada pela palavra de Deus, isso eu estou falando daqueles que são chamados, dos eleitos do Senhor, aqueles que o próprio Jesus diz que Ele é para mim um vaso escolhido, Ele é para mim um instrumento escolhido. Então, quando o Senhor confronta os seus, quando o Senhor confronta os seus, a sua maneira de viver, mais os seus desejam conhecer a este que os confronta na sua maneira de viver. Eu quero conhecer a este Jesus. Quem és tu, Senhor? Porque só assim é que a nossa vida pode ser transformada. Apagou tudo, que apagou aqui. Hebreus 4:12 diz o quê? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Esta é a palavra que nos confronta, que é poderosa, ela é cortante. Amém, meus irmãos? Ela é cortante e ela muda realmente. Ela transforma de verdade a nossa vida. Quantos foram alcançados pela espada, por essa espada que é a palavra de Deus, amém? Quantos aqui foram alcançados, foram traspassados por essa espada que é a palavra de Deus? Ela traspassou o nosso ser, traspassou o nosso coração e mudou a nossa história, mudou a nossa vida, porque ela é capaz de discernir intenções, pensamentos e intenções do coração, e muda completamente a nossa história, a nossa vida. Que essa espada possa transpassar o teu coração, a tua mente, nesta manhã, se você ainda não teve essa experiência. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. E é na confrontação, verdadeiramente é na confrontação, que nós somos transformados.
É na confrontação que nós somos mudados. Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. Meus irmãos, eu sou levado, ou nós somos levados a pensar que todo ser humano, em algum nível, antes da conversão, antes desse encontro com Cristo Jesus, em algum nível, nós éramos perseguidores de Jesus, direta ou indiretamente. Romanos 8, se você tiver a sua Bíblia, eu não coloquei todos os versículos que nós estamos lendo, mas se você tiver a sua Bíblia, abre aí Romanos 8, capítulo 8, versículos 7 e 8. Lá diz o que sobre a nossa mentalidade? A mentalidade antes de Cristo, a mentalidade antes desta luz brilhar em nós, a mentalidade antes desta palavra penetrar o nosso coração. Olha lá, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Aprendemos mais uma, né? A mentalidade da carne, essa mentalidade natural, antes de Cristo, antes do nosso encontro com Jesus, antes dessa transformação, dessa mudança, ela é inimiga de Deus, não obedece à vontade de Deus, não obedece à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Versículo 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Por que será que muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus? Porque essa mentalidade da carne, vez ou outra, quer tomar conta, voltar, não é verdade? Vez ou outra ela quer voltar. Essa mentalidade da carne, essa natureza caída, ela deseja voltar, ela quer voltar. De vez em quando ela luta, porque a palavra de Deus diz que ela é uma luta, é uma militância, né? A carne milita, a carne luta contra o Espírito, é uma luta. Vez ou outra esta carne quer tomar o controle, mas que possamos ser realmente a luz de Cristo. Então, resumindo aqui esse ponto 2, a luz, esta luz nos confronta, expõe o nosso pecado e nos convida a conhecer mais a Jesus. Amém, meus irmãos? O que estamos fazendo hoje, nesta manhã? Quando a última vez que eu estive falando, eu até comentei, o que faz a gente sair da cama num domingo de manhã e vir aqui para a igreja logo de manhã num domingo? O que faz a gente fazer uma coisa dessa? É a nossa paixão por Cristo Jesus, é o nosso desejo de conhecer mais a este Jesus. Essa luz nos convida também a conhecer mais a Jesus. Então nós devemos estar prostrados ao chão diante do resplendor da glória de Deus e fazer uma pergunta para o Senhor: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem é este que me confronta? Quem é este que me confronta na minha maneira de viver, de falar, de agir, de pensar? Quem é este que me confronta? Quem és tu? Eu quero te conhecer. Só esse que pode realmente mudar a minha história. Só esse que realmente pode mudar a minha família. Só esse que pode realmente tocar na minha ferida, tocar na ferida da minha família, dizer: precisa haver transformações. Quem és tu, Senhor? Eu quero te conhecer mais e mais. Em terceiro lugar, terceiro ponto, terceira parte
desse texto, a luz gera transformação e missão. Versículo 6 e o versículo 15 diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E o versículo 15: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Meus irmãos, eu creio que neste ponto nós temos que entender que a luz que colocou Saulo no chão prostrado, a luz que colocou Saulo no chão prostrado, humilhado, é a luz que agora está dizendo para Saulo: levanta-se, levante-se. A luz que colocou Saulo no chão é a luz que agora está dizendo: agora levante-se, porque você tem uma missão. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você. Amados, é muito, muito estranho quando você vê um crente que não está envolvido com nada na obra de Deus, não está fazendo nada no reino de Deus. Porque quem teve um encontro com Jesus, automaticamente, imediatamente recebe uma missão. Aquele que tem um encontro com Cristo Jesus, com esta luz que primeiro o derruba, o deixa prostrado no chão, humilhado, é o que levanta e dá uma missão para ele, dá algo para que ele possa fazer no reino, no seu reino, na sua obra. A palavra de Deus nos convida nesta manhã, meus irmãos, a avaliar se realmente nós estamos sendo um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. Foi isso que Jesus disse para Ananias. Ananias estava com medo. Ananias estava com medo de Saulo, porque Ananias tinha ouvido já falar da fama de Saulo, quem era Saulo. Ele estava com medo. Esse cara é terrível, matador de cristão, perseguidor. Como é que eu vou receber esse cara? Ananias conhecia bem, mas Jesus disse para Ananias: calma Ananias, Saulo não é mais o mesmo. Agora ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos seus reis e ao povo de Israel. Ele é um instrumento. Algumas versões de Bíblia aqui trazem a expressão vaso escolhido. Você está com a sua Bíblia aberta? Quem tem a versão vaso escolhido? Vaso escolhido. A ideia do original é essa, exatamente. É um recipiente, um vaso, um recipiente, um utensílio, um instrumento, mas dando a ideia de um recipiente mesmo, que contém algo, que é cheio de alguma coisa, que pode ser cheio de alguma coisa. Então quem tem um encontro com Jesus se torna um vaso, um instrumento que carrega, que leva o nome de Jesus, que contém, que leva o nome de Jesus às pessoas. Não é maravilhoso? Então a gente pode começar a pensar que a partir deste encontro de uma pessoa tão terrível como era Saulo não era fácil não. Saulo não era fácil. Tanto é que Ananias estava com medo de recebê-lo. Saulo não era alguém fácil, embora pelo seu orgulho
achava que estava fazendo o que era certo, mas era uma luz da religião, era uma luz produzida pelo homem, era uma luz produzida artificialmente. Mas quando ele se deparou com a luz do céu, com a luz que veio do céu, quando ele se deparou com Jesus, ele percebeu que ele era pobre, cego e nu, né? Precisava de Deus, precisava de Jesus, de fato. Que a gente possa realmente refletir nesta manhã sobre tudo isso, sobre como devemos ser luz em meio a um Brasil, em meio a uma cidade em trevas, obscura ou obscurecida, que precisa conhecer também Jesus. Que alguém possa olhar para você e dizer para você: você é um vaso escolhido. Que Cristo possa fazer isso, né? Dizer para você: você é um vaso, é um instrumento, você é um recipiente, você é um utensílio escolhido para levar, para carregar, para conter o meu nome, aonde você for, aonde você estiver. Amém, meus irmãos? Você tem feito isso? Tem refletido sobre a sua vida? Eu realmente sou um vaso, um instrumento, um utensílio escolhido de Deus para carregar e levar o nome do Senhor aonde eu for. Isso aconteceu com todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, desde os primeiros discípulos, André e Tiago e os outros. Imediatamente eles tiveram uma missão de serem instrumentos escolhidos de Deus. Hoje nós sabemos que não precisamos necessariamente abandonar a nossa vida, abandonar tudo, deixar tudo, mas hoje nós entendemos que o id, na verdade, é o indo. Enquanto vamos, somos os instrumentos de Deus. Enquanto vamos, nós somos usados por Deus. Enquanto vamos para a faculdade, enquanto vamos para o trabalho, enquanto vamos, nós somos instrumentos de Deus. Enquanto vamos fazer aquela viagem de férias, somos instrumentos de Deus. Enquanto vamos, somos instrumentos de Deus, aonde nós estivermos. Você tem sido? Quero convidar você então para se colocar de pé. Nós vamos orar. Cristo não só nos transforma, mas Ele também nos envia em um Brasil em trevas. Que sejamos a luz.